Graça e paz, irmãos, tudo bem? No momento ligado na palavra de hoje, eu quero compartilhar no nosso panorama bíblico sobre o livro de Atos. O que temos a aprender com o livro de Atos, como ele é classificado, como podemos entender dentro de todo o contexto da Bíblia e a importância de entendermos bem o livro de Atos. Dentro de panorama bíblico, hoje veremos sobre Atos dos Apóstolos, no Ligado na Palavra. No Ligado da Palavra de hoje, temos o livro de Atos. O livro de Atos ele é classificado como um livro histórico. No Velho Testamento, os livros históricos são 12, lembra de Josué até Esther. No Novo Testamento, depois dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vem o livro de Atos, que é um livro histórico. O livro de Atos é um livro de transição. Por que transição? Depois que a igreja foi formada, ali antes de a igreja ser instruída através das epístolas, que são os próximos livros que vamos mencionar. Então, o livro de Atos narra a história, os primeiros anos da igreja cristã. Então, percebe-se ali no livro de Atos muitos testemunhos, sinais, milagres. Até os comentaristas dizem que o livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo, devido a uma palavra muito recorrente no livro, que é o Espírito Santo. Os apóstolos eles realizavam milagres, mas claro, nós entendemos que era por meio do poder do Espírito Santo, que seria derramado sobre os crentes. O livro de Atos tem muitos princípios, muitas lições que nós podemos aprender com ele, mas nós não podemos retirar do livro de Atos narrativas, fatos que se deram especialmente para aquela época. Por exemplo, a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo se deu uma única vez daquela forma. E hoje, uma única vez ocorre quando a pessoa crê em Jesus como seu Salvador e ela é batizada com o Espírito Santo. Ela entra no corpo de Cristo através da ação do Espírito Santo na sua vida. É claro que a vida cristã, o andar do crente com o Senhor, dia após dia, tem a ver com o seu andar no Espírito, com a vida cheia do Espírito. Mas o batismo com o Espírito Santo, por exemplo, é uma doutrina, é um ensinamento muito importante da Bíblia e que muitas pessoas fazem confusão quando lê o livro de Atos. Então é importante entender fatos únicos que ocorreram e não se repetirão mais. Existe também a expansão da igreja, a expansão de missões da igreja em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Encontramos em Atos as viagens missionárias de Paulo, então todo o desenrolado aquilo ali, que depois vai ser citado em partes nas epístolas. Por exemplo, quando você estuda Filipenses, uma das cartas de Paulo, é importante você entender o capítulo 17, 16 de Atos. Tá? Então o livro de Atos é um livro muito importante, tá bom? Ele é classificado como um livro histórico, ok? Então, e para a gente concluir esse nosso momento, eu quero deixar um versículo de Atos 17, 30, que diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, agora anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E esse versículo está no capítulo 17, quando Paulo esteve em Atenas, e ali ele pregou o evangelho para aquelas pessoas bem religiosas e idólatras também. E ele finaliza ali uma parte do seu discurso, parte do seu discurso é finalizado com essas palavras. Ele conclama o povo ao arrependimento. De fato, sem arrependimento não há perdão de pecados. Então, é importante a pessoa arrepender-se dos seus pecados e confiar em Jesus como seu Salvador pessoal. Então, o livro de Atos, vejam que é um ensinamento contido em Atos e que serve para toda a Bíblia. Então, como entender o livro de Atos em toda a história bíblica? Ora, Deus desde o começo lá prometeu o Salvador. Ele veio.
ele foi assunto aos céus, mas deixou o Espírito Santo, aquele que dá poder à igreja para executar a obra missionária, para viver a vida cristã. Então o livro de Atos é um livro muito importante, deve ser estudado e entendido, tá bom? E essa mensagem do arrependimento fica para todos nós, para os crentes, por exemplo. Cada dia é dia de arrependermos daquilo que temos feito de errado que desagrada ao Senhor. Mas no sentido de salvação, a pessoa que ainda é incrédula, que ela não é salva ainda, que ela não é um filho de Deus ainda, ela precisa urgentemente tomar este passo em direção ao Senhor, arrependido dos seus pecados, confessá-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Amém? Continue conosco ligado na palavra. Este foi mais um panorama bíblico. Amém? Continue conosco e Deus abençoe a todos nós. Amém.